Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista, historiador, arqueólogo, plibista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista do grego e da cultura e da mitologia bíblica, como também as histórias bíblicas. Quero cumprimentar já a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança paz. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Vamos fazer mais um comentário das lições bíblicas da CPAD dominical. Vamos fazer mais um comentário das lições bíblicas dominical para a glória de Deus. Vamos fazer menção da lição de número 12, que será realizado no dia 20 de março do ano de 2022. O tema que fala é a epístola instrui e forma os cristãos. Olha só, o tema é a epístola que instrui e forma os cristãos. A base do texto que vamos utilizar está baseado a segunda epístola de João, capítulo 1 e versículo 1 a 3. E a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, seja convosco, na verdade e no amor. Quando nós observamos a biografia desse homem chamado João, ele está falando, dando graça pela misericórdia e dando honra ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus, que enviou o seu Filho único, unigênito, por amor a nossas vidas. Agora, quando nós observamos a palavra de Deus, descobrimos várias verdades em cada vernáculo sagrado dentro das Escrituras Sagradas. Agora vamos observar o primeiro ponto de vista, fazendo 6 bases para a sustentação deste tema e deste capítulo e versículo que João, da segunda epístola, fala a respeito disto. Vamos lá? Primeira observação: na medida da estrutura de Cristo, deve buscar o cristão. Segunda observação: sem imundícia da carne e do Espírito Santo, o cristão deve se purificar. Terceira observação: em comunhão com seus irmãos, o salvo deve viver em Cristo. Quarta observação: o aprovado pelo fogo e a vossa fé, provado como um ouro refinado. Quinta observação: a igreja é o corpo e a cabeça é Cristo. Sexta observação: o justo viverá pela fé em Cristo e descobriremos a justiça de Deus. Oh, glória! Agora, o segundo ponto de vista será falando de 3 livros. Quais são eles? Que fala sobre esta essência. É o livro de 1 Coríntios, de 1 Pedro e de 2 João, que vamos fazer a leitura dinâmica. Primeira observação do segundo ponto de vista será falando da palavra-chave, epístola. O que significa epístola? Epístolas são divididas da seguinte forma: as 3 escritas de Paulo são denominadas Paulina e outras 8 epístolas restantes são chamadas de autores designados de gerais. Observando, epístola da carta missiva ou composição
poética em forma de carta. Olha só que coisa linda! Segunda ou terceira observação, 21 carta e as epístolas, ou chamada de epístole, no grego, que significa liberdade para fazer o que a pessoa bem entender, ou ordem de mensagem. Segundo aspecto da doutrina ou doutrinária da expressão epístola. Terceiro ponto de vista do termo expressão de epístola, vem do grego, que aparece 24 vezes nas escrituras bíblicas. Primeira observação, diz que as obras humanas não podem salvar o homem. Segunda observação, porque primeiro por meio do arrependimento e da fé. Segunda observação, o que produz as epístolas produz resultado de justificação, santificação, glorificação do Cristo. Quarto ponto de vista, o que processo da comunhão. Aquele que envia codifica. O que é codifica? O emissor de codificador. É aquele que recebe decodificar o aspecto de decodificado. Olha só que coisa linda. O aluno é o discípulo. Discípulo é o aluno, que é o receptor decodificado que recebe a mensagem decodificada. Olha que coisa linda. Quarta observação. A epístola são divididamente inspirada, representava quase 80% do cânon no Novo Testamento. Quinto ponto de vista. Qual são as epístolas que fala da soteriologia ou salvação? Romanos, Gálatas e Coríntios. Sexto ponto de vista. A epístola fala a respeito dos últimos dias. Os últimos dias acontecerá são a epístola de 1 Tessalonicense e a 2 Tessalonicense, que é chamado de Tessalônica. Sétimo ponto de vista, o que Pedro aborda em primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos cristãos. Oitavo ponto de vista, a carta aos Hebreus em fase em que? Supremacia de Cristo, que é a capa das lições bíblicas. Olha só que interessante. Nono ponto de vista, o que é a doutrina da glorificação? É a última etapa da nossa salvação, que é soterologia, que é a doutrina da salvação e esperar a volta do Senhor. Décimo ponto de vista, no século II e no século III, no tempo de Cristo, deve ser muita heréticos que propagava que negar a existência do corpo de Cristo, Jesus, que não propagadores da heresias, que Jesus seria apenas um espírito. Olha só. Então, este é o comentário da lição 12, que seria realizado no dia 20 de março do ano de 2022. Então, este é um comentário, avançado, na hermenêutica avançada, numa homilética avançada e também numa exegese avançado, para a glória de Deus. Então, são 3 elementos que a gente usamos: a homilética, a hermenêutica e a exegese avançada. Este é mais um comentário da Lições Bíblicas para a glória de Deus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.